algoritmo dos K vizinhos mais próximos, chamado de KNN, que é a sigla em inglês, né? De K Nearest Neighbors. O que seria isso, um vizinho mais próximo, né? Vamos entender melhor isso aqui. Esse algoritmo é interessante porque ele é simples e muitas vezes ele dá um resultado interessante na prática. Vamos entender o conceito de vizinhança. Aqui nessa base de dados aqui, né, aqui é uma base de dados hipotética, não tem significado, só para a gente entender os conceitos. Nós temos aqui no eixo X uma variável 1, e no eixo Y uma variável 2. E nós temos três classes, a classe azul, a classe preta e a classe verde. E chegou um novo ponto aqui, que está de vermelho. Então, baseado nesse gráfico, quem está mais próximo dele? Qual a população que está mais próxima? É a azul, é a preta ou é a verde? Então, nós vamos fazer alguns cálculos de distância para saber se quem que é o vizinho mais próximo dele. Ó, pode ser azul ou pode ser, né, a preta, a população preta. Ou a verde já não, a verde já está mais longe. Então, fazendo o cálculo, olha só, a gente quer o vizinho mais próximo. Qual que é o menor vizinho, a menor distância? A classe azul. Então, esse novo ponto aqui seria classificado como azul, né? De onde que vem esse cálculo aqui? A gente já vai aprender. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem aplicado ao ambiente de negócios. Vamos supor o seguinte: a empresa A seria uma boa ou má pagadora? Uhum. Vamos supor que a gente tem uma financeira, nós já temos um histórico de dados. Nesse histórico de dados, contém duas empresas. Óbvio, na prática, a gente não treina um modelo com duas linhas, mas só para a gente exercitar aqui a parte teórica. Nós temos a empresa B, que tem esse faturamento anual e esse lucro anual, e não foi boa pagadora, ela foi inadimplente. Nós temos a empresa C, que tem esse faturamento, esse lucro, e foi uma boa pagadora. E já a empresa A, que acabou de chegar e nos solicitou o empréstimo, ela tem esse faturamento anual e esse lucro anual. Então, e aí? Né? Qual dessas duas empresas é mais similar à empresa A? Para a gente poder classificar ela, né? Ou seja, qual que é a vizinha mais próxima dela? Então, a gente vai ter que fazer alguns cálculos aqui. Então, nesse gráfico aqui, eu plotei o faturamento anual no eixo X e plotei o lucro anual no eixo Y. A empresa A está aqui, a empresa B está aqui, aliás, a C e a B. Qual das duas é mais próxima da A? Tá difícil saber no olho. Então, por isso, a gente vai calcular a distância entre a A e a C e a e a B, para saber qual que é a vizinha mais próxima dela. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Olha lá. A gente vai calcular essa hipotenusa aqui. Se a gente for relembrar a fórmula da hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. A gente adiciona aqui a raiz quadrada para cortar a raiz quadrada e vai ficar dessa forma. Essa fórmula aqui é chamada de distância euclidiana. Ela é muito, muito usada em machine learning. A gente vai ver ela mais fácil no próximo slide. Então, eu vou calcular a hipotenusa entre a empresa A com a empresa B e vou calcular a hipotenusa da empresa A com a empresa C. A hipotenusa é essa reta aqui. É a distância em linha reta. Na literatura, existem outras métricas, outras distâncias também. A distância de Manhattan, a distância de Mahalanobis, são distâncias que não são lineares, elas não vão em linha reta. Mas, por default, todos os softwares já usam a distância euclidiana de cara. Então, vamos calcular a distância da empresa A para a empresa B. Olha lá. Então a gente vai subtrair o faturamento da empresa A menos o faturamento da empresa B. Faturamento anual, o lucro, perdão. E elevar ao quadrado. E vamos somar com o faturamento anual da empresa A
menos o faturamento anual da empresa C, elevado ao quadrado. Vamos resolver a subtração aqui dentro, vai dar esse aqui, nós vamos tirar a raiz quadrada. Então, essa é a distância entre a empresa A e a empresa C. Perdão, a empresa B. Então, será que a empresa B tem uma distância menor do que essa aqui? Vamos ver. Então, é a mesma lógica. O lucro anual da empresa A menos o lucro atual lucro anual da empresa C ao quadrado, mais o faturamento anual da empresa A menos o faturamento anual da empresa C eleva ao quadrado. Subtraio, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada. Então, olha que interessante. Nós vimos já que o C, a empresa C, ela é mais próxima, não muito, né? Que a diferença numérica é pouca, mas ela é a vizinha mais próxima da empresa A. Porque a distância entre a empresa A e a B foi esse aqui. Já a distância entre a empresa A e a C foi essa. Então, como a empresa C é a vizinha mais próxima da empresa A, nós podemos classificar a empresa A como boa pagadora, porque a vizinha mais próxima dela também foi. Só que, na prática, nós podemos usar mais vizinhos, para não pegar só o primeiro. A gente usa mais vizinhos e faz uma espécie de votação. Então, aqui eu calculei no Excel a distância euclidiana entre esse novo indivíduo que chegou aqui, que, por exemplo, chegou uma nova empresa, que tem esse faturamento anual e esse lucro anual aqui. E aí, baseado nesse histórico de dados aqui, nós vamos rotular ele como bom ou mau pagador. Então, eu calculei a distância euclidiana desse indivíduo aqui com todas as outras do banco de dados e ranqueei do vizinho mais próximo para o vizinho mais longe. Então, se a gente pegar o K igual a 1, K é o número de vizinhos. A minha vizinhança vai ser composta por um indivíduo que foi bom pagador. Então, eu rotularia como sim, bom pagador. E se eu variar meu valor de K? K igual a 2. Ele vai fazer a votação. Né? Então, eu ainda tenho mais vizinhos como sim. Então, eu ainda, com K igual a 2, também seria como sim. E se fosse K igual a 4? Aí já mudou. Eu tenho 3 vizinhos que foram bons pagadores e um vizinho que não foi. Mas fazendo a votação, né, ainda seria classificado como sim, bom pagador. E se eu considerasse K igual a 7 vizinhos? Aí já mudou a história. Já temos mais vizinhos que não foram bons pagadores do que foram pagadores. Aí gera a dúvida, né? Qual que é o valor de K ideal? Também não tem. A gente tem que ir variando o valor de K e vendo a acurácia do algoritmo. Só que, para nossa felicidade, o R já faz sozinho para a gente. O que o R faz? Ele já sai testando todos os valores de K dentro de um intervalo de valores e nos retorna aquele que deu a melhor taxa de acerto. Então, é mais tranquilo essa parte. Assim, é complexo, a gente fosse fazer na mão, testando um por um, né? Ia ser mais chato. Só que na hora que a gente for ver lá na aula prática no R, ele já acha para a gente. Então, nós vimos aqui o conceito de vizinhança, nós aprendemos a calcular a distância euclidiana, né, que é oriunda do Teorema de Pitágoras. Enfim, está no slide lá atrás. E nós vimos o algoritmo KNN. Foi alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês querem que volte algum slide? Mayra. Oi. Oi, Renan. Essa que você acha o melhor K é aquela regra do cotovelo que fala? Ah, não. Aquilo é lá no cluster, é lá no K-means. Tá. Vai ser daqui duas aulas. A gente vai ver isso. Aqui, então, é tipo um algoritmo de otimização, então mesmo. Vai testando assim, os casos. Então, vai testando. Isso. Então, beleza. A lógica é essa. Ele vai testando. Obrigado. Nada. Beleza, pessoal? Então, agora, é o seguinte. Vamos fazer uma pausa agora para a gente fazer um lanche, tomar uma água. São agora 8h08. 28. A gente volta
20, 25, 15 minutinhos? Beleza. Então vamos lá para o nosso primeiro algoritmo.